Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia e hoje nós vamos estudar a lição de número 2, cujo título é E Todos Foram Cheios do Espírito Santo. Nós estamos estudando o capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, que vai dizer que os discípulos permaneceram unidos em oração, buscando a promessa que Jesus disse a eles que ficassem na cidade de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Essa promessa Jesus fez enquanto estava com eles, e Jesus passou 40 dias com os discípulos. E ele disse, não muito depois desses dias, vocês vão receber o batismo com o Espírito Santo. E aí nós vimos que exatamente tudo ocorreu no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica que marcava a questão relacionada ao início da colheita e que acontecia exatamente 50 dias após a Páscoa. Não há nenhuma coincidência nisso. Jesus morreu na Páscoa e o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, exatamente 50 dias depois. Daí porque o movimento que foi marcado no início do século XX pela volta a essa questão de buscar a Deus em o batismo com o Espírito Santo e o revestimento de poder foi chamado de movimento pentecostal. Naquele dia que os discípulos estavam no cenáculo, cumprindo-se o dia de Pentecostes, a narrativa do capítulo 2 de Lucas vai dizer que ocorreram fatos muito impressionantes e sobrenaturais naquela sala. Primeiro ele diz que ouviu-se o som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Perceba que foi o som, não teve vento levantando a roupa do povo, arrancando o chapéu da cabeça, foi o som como de um vento. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo, ou seja, labaredas de fogo sobre a cabeça daquelas pessoas. Vamos lembrar que o fogo nas Escrituras, ele tem uma referência a coisas que são bem específicas. O fogo, quando é algo para punir, ele tem sinal de castigo, de juízo de Deus. Como o fogo consumiu os que foram até a prender Elias no Carmelo, como o fogo consumiu o holocausto, o fogo quando consome, ele é sinal de juízo. Mas quando o fogo não consome, mas apenas queima as impurezas, ele é sinal de purificação. Como o profeta diz que Deus queria tratar com Israel, purificando como quem o ourives purifica a prata ou o ouro. O fogo não consome o ouro nem a prata, mas consome as impurezas. Aí é purificação. Mas nesse caso aqui, o fogo é símbolo da presença de Deus e ele é aí apresentado exatamente quando ele não consome, quando ele não queima nada. Que é o caso, como nós vimos, na questão da sarça ardente sobre o monte Horebe. O que chama a atenção de Moisés não é que a sarça está pegando fogo, porque um arbusto seco no deserto pegar fogo não é nenhuma novidade. Mas o que ele acha incrível é que a sarça pega fogo, mas não se consome, porque não era um fogo que queima. É a mesma coisa que nós vamos ver, por exemplo, na Shekinah. A coluna de fogo, ela não queima ninguém, mas representa a presença de Deus. Línguas repartidas como que de fogo é símbolo da presença de Deus no meio do povo. E além das línguas repartidas, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E aí nós temos que observar essa questão de o que é o batismo com o Espírito Santo. Entendemos o batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda experiência que é um revestimento de poder subsequente à salvação. Quando alguém recebe a Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a fazer morada nessa pessoa. Jesus prometeu dizendo, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo, porque Jesus prometeu dizendo que enviaria o Consolador, que ele estaria conosco e habitaria em nós.
Ou seja, todos que são salvos já têm a presença do Espírito Santo na sua vida. Mas ele diz que nós receberíamos o poder, a virtude, ou seja, é uma segunda experiência subsequente à salvação. Todos que são salvos já têm a moradia do Espírito Santo, mas podem buscar em oração para receber o poder e a virtude do Espírito Santo sobre a vida deles. E isso é algo que aconteceu ali no dia de Pentecostes. Além disso, todos que estavam ali começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aí se trata do falar em línguas como evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo. E nós vamos ver que nas 5 ocasiões no livro dos Atos dos Apóstolos, em que se fala sobre ser cheio ou ser batizado com o Espírito Santo, nós vamos ver que no capítulo 2, todos que foram batizados falaram em outras línguas. E alguém vai dizer, não, mas eram línguas para pessoas que estavam ali de outras nações. Sim, naquela ocasião era. Mas no capítulo 10, nós vamos ver os da casa de Cornélio também recebendo o mesmo derramamento do poder e falando em línguas do mesmo jeito, e ali não haviam estrangeiros de vários países para ouvir. Também nós vamos ver no capítulo 19 dizendo que aqueles que foram cheios em Éfeso falaram em outras línguas. No capítulo 8, nós temos pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo em Samaria, e o texto não diz que falaram em línguas, mas também não diz que não falaram. E no capítulo 9 tem o apóstolo Paulo sendo batizado com o Espírito Santo, e na narrativa do capítulo 9 não diz se ele fala em línguas. Mas quando ele escreve aos Coríntios, por exemplo, ele diz que fala em línguas mais do que todos os outros. Então nós entendemos que a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas, conforme a narrativa de Atos, em mais de uma ocasião, vai nos trazer. Então os discípulos foram cheios do Espírito Santo, ouviu-se um som, foram vistas as labaredas de fogo, e eles começaram a falar em outras línguas, e aquilo atraiu uma grande multidão de pessoas de cerca de 15 nações que estavam ali no templo e correram para o cenáculo. E então Pedro vai falar para eles sobre que isso é o cumprimento da profecia de Joel, que eles estão vendo acontecer diante dos seus olhos. E ele diz que essa promessa diz respeito não só a eles, os discípulos, e aos filhos, como a todos quantos o Senhor chamar. Ou seja, que o batismo com o Espírito Santo não foi apenas para os discípulos, os apóstolos, muito menos apenas para a era apostólica, mas foi para todos quantos creem e buscam ao Senhor, e Ele também concederá o poder e a virtude do Espírito Santo, e poderão ser cheios do Espírito Santo dessa forma também. Eu quero incentivar a você, caro aluno, a também orar e buscar a Deus. Se você ainda não recebeu, busque o batismo com o Espírito Santo, uma experiência de ser cheio do Espírito Santo e falar em línguas. Certamente será uma bênção também para a sua vida, para que você possa ser incentivado, impulsionado pelo Espírito Santo a ser testemunha de Jesus Cristo e a pregar o Evangelho em todos os lugares. Deus abençoe você, até a próxima lição.